Vamos começar mais uma aula da série Razão para Crer, do Soma Play. E na aula passada nós começamos falando sobre algumas das objeções que as pessoas têm contra o cristianismo. E hoje nós vamos continuar falando sobre algumas dessas questões que são levantadas e como nós podemos responder a elas de uma forma racional e que ajude as pessoas a entenderem como o cristianismo realmente faz sentido. Uma das objeções que nós ouvimos, às vezes, é que a Bíblia não é um documento confiável. Muitas pessoas dizem que com o tempo, pela Bíblia ter sido traduzida várias vezes e por ser um documento tão antigo, o risco de ter alterações significativas é muito grande. Mas, na realidade, a Bíblia é um dos documentos com a maior número de comprovações da sua historicidade. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, foi passada de geração em geração dentro dos parâmetros da tradição judaica, e isso fez com que cada letra da palavra de Deus fosse preservada por milhares de anos. É, no século passado, muitas pessoas começaram a duvidar da credibilidade do Antigo Testamento pelo fato de que os manuscritos mais antigos que, que haviam que tinham disponíveis na época eram manuscritos medievais, que eram relativamente recentes, considerando quão antigo é o Antigo Testamento. Então, nessa época, as pessoas começaram a falar que talvez durante o período medieval, o conteúdo do Antigo Testamento tinha sido alterado. Isso fez com que muitas pessoas deixassem de acreditar na Bíblia. Mas durante esse tempo, houve uma descoberta muito importante que talvez você conheça, que você já tenha ouvido falar, dos manuscritos do Mar Morto. Um pastor de ovelhas é, foi procurar uma ovelha perdida, né? E ele se deparou com uma caverna e lá dentro ele achou esses vasos que tinham os manuscritos do Antigo Testamento dentro dos preservados que estavam lá por séculos. Então, descobriram lá documentos e alguns deles eram manuscritos do Antigo Testamento, que eram completamente compatíveis com os manuscritos mais recentes. O que provou que a Bíblia tinha sido preservada, e os manuscritos agora que nós temos, que são os mais antigos, datam de antes da época de Jesus até. Então, isso é para o Antigo Testamento. E o Novo Testamento também, nós temos centenas de manuscritos, e o Novo Testamento é o documento antigo com mais manuscritos que são contemporâneos à época que ele foi escrito, né? Então, a preservação desses manuscritos mostra como a Bíblia tem se mantido consistente e não houve nenhuma alteração significativa no conteúdo do Antigo ou do Novo Testamento. Outro fator importante também para a credibilidade da Bíblia é a proximidade cronológica dos eventos com o registro, né, desses eventos. O Novo Testamento foi escrito pouco tempo depois dos eventos terem se transpassado. Muitos deles foram escritos por testemunhas de Jesus, pessoas que conviveram com Jesus, ou foram escritos por pessoas que entrevistaram as testemunhas oculares de Cristo. Então, são documentos que foram contemporâneos aos fatos que eles descrevem. Outro aspecto que é importante é a confirmação arqueológica. Todo ano surgem novas descobertas arqueológicas que continuam comprovando a veracidade da Bíblia. Descobertas de cidades inteiras, como Jericó. Há pouco tempo atrás não existia nenhuma evidência arqueológica da existência do rei Davi, mas recentemente foi encontrado escritos com o nome do rei Davi. Então, existem muitos outros objetos que foram encontrados e que comprovam que o conteúdo da Bíblia realmente é um conteúdo histórico,
que aquelas pessoas existiram, os lugares que a Bíblia descreve existiram, e os eventos também realmente ocorreram. A Bíblia também é um documento coerente. São diferentes livros que foram escritos em diferentes épocas, em culturas distintas, sociedades diferentes, por diversos homens que não se conheciam, que não viveram na mesma época. A Bíblia foi escrita em línguas diferentes, e mesmo com tantos fatores, a Bíblia, como um todo, é coerente. Ela traz uma mensagem que é consistente. Não existe nenhuma contradição sobre o caráter de Deus, nenhuma contradição sobre o plano de redenção de Deus. E a Bíblia traz uma mensagem unificada de quem Deus é, do plano que Ele tem para salvar as nações e de como Ele nos chama a participar desse plano, da missão que Ele tem de salvar os perdidos. Então a Bíblia é um documento coerente, muito mais coerente do que muitos outros escritos antigos. Outros critérios importantes também são, por exemplo, o critério do constrangimento. A Bíblia, e mais especificamente o Novo Testamento, descreve momentos que trazem constrangimento às pessoas que escreveram esses relatos, né? Por exemplo, Pedro negando a Cristo. Se eu fosse um dos apóstolos e eu quisesse defender a reputação dos apóstolos, eu iria omitir essa cena se eu estivesse inventando uma história. O fato de que as mulheres foram quem encontraram o túmulo de Jesus vazio primeiro, porque na época mulheres não tinham credibilidade como testemunhas. Então, se você quisesse inventar uma história convincente e de que o corpo de Jesus tinha desaparecido e que ele tinha ressuscitado, se isso fosse inventado, o ideal seria que homens encontrassem o túmulo vazio e que os homens fossem as testemunhas, porque o testemunho de um homem era válido na época. Então existem pequenos detalhes que mostram que se essa história fosse uma história inventada, eles não fariam parte da narrativa. Então, por eles fazerem parte da história, nós podemos concluir que é uma história verdadeira. Outro fator importantíssimo são os cumprimentos de tantas profecias. Nós temos milhares de profecias, e mais especialmente as profecias sobre o Messias no Antigo Testamento, que são cumpridas no Novo Testamento, através de Jesus. Então, a probabilidade dessas profecias terem se cumprido é muito pequena, e elas, de fato, todas se cumpriram em Cristo. Então, isso mostra que o Novo Testamento é um cumprimento de tudo aquilo que havia sido predito no Antigo Testamento. E também o impacto histórico do cristianismo. O cristianismo começou no Império Romano, numa sociedade pagã, e em relativamente pouco tempo, o cristianismo revolucionou a sociedade, se espalhou pelo mundo, e ele começou com a pregação do evangelho por discípulos de Cristo que estavam assustados, com medo, depois de Cristo ter sido morto. E aí, de repente, eles têm uma mudança de atitude. Eles, com coragem, eles vão às nações e pregam o evangelho. E o evangelho é espalhado pelo mundo. Isso só aconteceria se a ressurreição de Cristo realmente tivesse acontecido e tivesse dado a eles essa confiança de ir até as nações pregar o evangelho. E de fato foi isso que aconteceu. A ressurreição de Cristo mostrou aos discípulos que Deus realmente estava agindo e que o evangelho era verdadeiro. Então, isso deu confiança para que eles fossem às nações e entregassem suas vidas pela proclamação do evangelho.
E a Bíblia como um todo é um documento completamente confiável. É, não existe nenhum outro documento antigo que tenha tantas comprovações históricas, arqueológicas, e até comprovações empíricas, né, que nós experimentamos na nossa vida, né, quando nós colocamos a sabedoria da palavra de Deus em prática, ela realmente produz fruto. Nenhum outro livro, nenhum outro material antigo causou esse impacto no mundo e causa esse impacto hoje nas nossas vidas. Então a Bíblia de fato é confiável. Uma outra questão que muitas vezes é levantada é acerca da ética sexual da Bíblia. Muitas pessoas julgam a ética sexual da Bíblia como sendo intolerante. Eh, e muitas vezes a ética sexual cristã é mal interpretada. Por quê? Porque nós presumimos que a liberdade que até a Bíblia incentiva, essa liberdade significa fazer o que você quiser. Que se você é uma pessoa com liberdade, você faz o que você quiser quando você quiser. Mas isso não é liberdade. Nós confundimos a liberdade com autonomia. Essa ideia de fazer o que você quiser, quando você quiser, como você quiser, é, é autonomia. Autonomia é a ideia de que eu tenho autoridade suprema sobre a minha vida, que eu decido o que é certo ou errado para mim. Autonomia não é uma qualidade cristã que nós devemos buscar. Deus quer que nós sejamos dependentes dele. E a liberdade cristã é diferente da autonomia. A verdadeira liberdade, ela requer limites corretos para que ela possa existir. Pense num peixe. Um peixe que vive na água, né, no aquário. Ele tem liberdade para fazer o que quiser. Tem liberdade para nadar no aquário, tem liberdade para comer ou não comer, para viver uma vida contente, como um peixe no aquário. Agora, se esse peixe quiser autonomia e quiser sair desses limites do aquário dele e pular para fora do aquário, o que acontece com esse peixe? Ele morre. Não tem vida fora do aquário para o peixe. E a autonomia é isso. A autonomia é quando nós queremos viver fora dos limites saudáveis que Deus propõe para as nossas vidas. Os limites, esses limites são colocados para que a gente possa viver uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida contente, uma vida que agrada a Deus e que nos traga alegria. Então, quando nós saímos desses limites, nós não estamos tendo mais liberdade, nós estamos tendo menos liberdade. Nós temos menos oportunidade de viver uma vida frutífera. Quando nós buscamos a autonomia, essa autonomia leva à nossa destruição. E isso se aplica à ética sexual. O sexo é algo bom quando ele é feito de uma maneira que honra a Deus. Mas pode se tornar um ídolo, como tantas outras coisas em nossas vidas. E Deus se importa com o ser humano como um todo. Deus se importa com o nosso coração, com a nossa mente. E Deus se importa também com o nosso corpo. Todos esses aspectos do ser humano estão conectados. Deus se importa com todos eles. Nossos corpos foram feitos para adorar a Deus, para honrar a Deus. E quando nós, em vez de honrarmos a Deus, adorarmos a Deus com nossos corpos, com o que nós fazemos, e nós adoramos o nosso corpo, adoramos os nossos desejos carnais e buscamos agradar a nossa carne, ao invés de agradar a Deus, nós rejeitamos Deus, nós buscamos autonomia. E a autonomia nos leva a uma situação de autodestruição. E esse não é o desejo de Deus para nós. O primeiro mandamento que nós vemos lá em Gênesis, logo na criação, é que o desejo de Deus é para que os seres humanos sejam frutíferos.
que eles se multipliquem. E a primeira aliança que nós vemos também é a aliança do casamento entre o homem e a mulher, quando os dois se tornam uma só carne. Somente nesse contexto, no contexto do casamento entre um homem e uma mulher, o sexo realmente pode ser vivido de uma maneira que honra a Deus. Ele é belo, sagrado e ele frutifica em bênçãos. E ele pode produzir essa multiplicação que Deus nos abençoa. E hoje em dia nós vivemos numa cultura que diz coisas diferentes, que contradizem a sabedoria de Deus. A cultura não só nos diz que buscar autonomia, viver do jeito que nós queremos viver, é algo bom, mas também a cultura da nossa época diz que a sua sexualidade define quem você é. A sua sexualidade define a sua identidade. E a cultura quer reduzir as pessoas os desejos carnais que elas têm. Reduzir as pessoas a um aspecto, um só aspecto da sua vida. Mas Cristo nos diz que quando nós estamos nele, quando nós estamos unidos a Ele, a nossa identidade é encontrada nele. Cristo é quem define quem nós somos, e não nossa sexualidade ou qualquer outro aspecto da nossa vida. Aqueles que se encontram em Cristo são definidos por Cristo. Ele é a nossa nova identidade. Uma escritora chamada Rebecca McLaughlin disse o seguinte: se a realização romântica fosse necessária para uma humanidade completa, então Jesus, o ser humano perfeito, seria incompleto, pois ele era solteiro. Então, a realização sexual, a sexualidade não é o fator mais importante da vida que define quem nós somos, que define nossa identidade. Mesmo que a cultura tente impor isso a nós tornamos a sexualidade humana um ídolo nos dias de hoje. Então, muitas vezes as pessoas partem para exageros, ou a sexualidade é tudo, e eu vou basear a minha vida, meu estilo de vida na minha sexualidade, ou para fugir disso, a sexualidade é vista como algo sempre negativo, perverso e ruim, mal. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Deus foi quem criou esse aspecto do ser humano, e Ele colocou limites para que nós pudéssemos viver dentro desses limites com liberdade, com alegria e produzindo bons frutos. Então, a ética sexual bíblica é a mais saudável, é a mais frutífera e é a mais bela que existe. Falando sobre a ética, né, da Bíblia, eu tenho um amigo que eu converso com ele, né, sobre a fé, e ele me diz que um dos fatores que fazem com que ele seja mais resistente à fé cristã é a ética de Deus no Antigo Testamento. O que ele diz é que ele vê relatos de que Deus cometia genocídio na Bíblia, né? Nós temos relatos no Antigo Testamento, em Levíticos, Deuteronômio, de Deus mandando os israelitas irem à terra prometida de Canaã e comandando a aniquilação dos cananeus, com que todos eles fossem destruídos. Então, quando esse amigo meu levantou essa questão, eu não sabia o que dizer, eu não sabia como explicar isso. Mas esses tipos de questionamento podem ser levantados por pessoas que nós conhecemos e podem ser objeções genuínas que elas têm, que realmente façam com que elas fiquem muito confusas sobre o caráter de Deus, o propósito que Deus tem para as pessoas, para as nações. Então, é importante que a gente possa entender um pouco mais esse tipo de relato que a Bíblia oferece. Um dos pontos que a gente precisa lembrar é
entender quem é o homem e quem é Deus, né? Deus é o Criador, Deus é santo, Deus não admite nenhum tipo de pecado. O homem é criação de Deus e o homem se rebelou contra Deus e continua se rebelando contra Deus. Então o homem é merecedor da condenação de Deus. Todo homem que peca, e por consequência então todo ser humano, merece ser condenado eternamente por Deus, pelo nosso pecado. O natural, o curso natural das coisas seria que todos nós já estivéssemos eternamente condenados. Mas, graças a Deus, por sua grande misericórdia, Deus não condena todos os homens à condenação eterna. Deus tem misericórdia, Deus nos dá chances para nos arrependermos, para buscarmos a Ele. Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos, quando nós temos uma mudança genuína na nossa mente, no nosso coração. Deus nos permite com que nós sejamos santificados e possamos viver na presença dele eternamente. O fato de que nós estamos vivendo hoje, o fato que o sol nasce todo dia, o fato de que nós podemos desfrutar de boa alimentação, de boa saúde, de momentos com a nossa família, sendo cristãos ou não, essas coisas são evidências da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então, a experiência que nós temos de experimentar a misericórdia de Deus não nos deve enganar, não nos deve levar a concluir que Deus nos deve essa misericórdia. Essa misericórdia é merecida. Então, quando Deus aqui manda que Israel destrua essas nações são nações pecadoras. Essas pessoas eram pecadoras. Então, a princípio, isso é a consequência do pecado humano. Um segundo ponto que é importante de ser lembrado é que essas nações, como os cananeus, por exemplo, eles foram julgados não por acaso, mas por sua perversidade extrema. Eles praticavam idolatria, sacrifício infantil, prostituição, violência. E eles tinham, no mundo antigo, eles tinham o hábito de indoutrinar as crianças desde bem novas a viver dessa forma, a pensar desse jeito. Então, até as crianças dessas sociedades já eram indoutrinadas a viver uma vida perversa. Então, esse julgamento era um julgamento justo, porque essas nações eram perversas. E Deus havia dado oportunidades para que eles se arrependessem. Por séculos, Deus ofereceu chances para que esses povos se arrependessem e se voltassem a Ele. Nós vemos um relato disso em Gênesis 15, se você quiser conferir. Então, não foi algo que aconteceu de repente. Deus deu séculos para que eles se arrependessem e eles não se arrependiam. Outro fator importante é que Deus havia prometido essa terra, a terra de Canaã, para os israelitas. E Deus deu essa terra a eles. Então essa terra era deles por direito conferido por Deus. Isso foi também um momento único na história. Esse mandamento foi muito específico. Isso não significa que Deus está dando aí um precedente para que sempre que alguém, uma nação, um povo comece a praticar perversidades, que nós tenhamos a permissão para destruir essa nação. Isso não é verdade. Isso foi algo pontual que aconteceu nesse momento da história redentiva do povo de Deus e que não é algo que nós devemos imitar. Existe também a possibilidade de hipérbole nesse texto, de um exagero da linguagem, né? Nós usamos hipérbole no dia a dia, às vezes você fica numa sala de espera e a gente está
cada vez mais impaciente, e a gente ficou, sei lá, esperando uns 30 minutos, e a gente fala que esperamos uma eternidade. Mas não significa que nós esperamos uma eternidade, né? É uma hipérbole. E era muito comum na linguagem antiga, especialmente quando se tratava de batalhas e guerras, de se usar de hipérboles. Então, a destruição total dos cananeus pode ter sido uma hipérbole. Até porque, depois desse evento, depois dessas batalhas, nós vemos que ainda existiam cananeus no mundo. Alguns deles ainda estavam vivos. Então, logicamente, nem todos foram destruídos. Não foi uma destruição total deles. Então, é possível que isso seja um fator importante também. E como nós havíamos falado, Deus, sendo o juiz, o juiz supremo do universo, ele tem autoridade sobre a vida. Ele tem autoridade para julgar quando uma vida começa, quando uma vida termina, como nossos pecados serão julgados. E nós vemos que Deus usa instrumento para julgar os povos, né? Nós temos o relato do dilúvio em Gênesis, que Deus destrói a maioria da humanidade por causa do seu pecado e sua perversidade. Um outro instrumento que Deus usou para destruir alguns povos foi o fogo na destruição de Sodoma. E aqui, com Canaã, Deus usou o instrumento da batalha, né? Deus usou o povo de Israel como um instrumento para cumprir o seu julgamento. Israel também é condenado por Deus nas Escrituras. Em 2 Reis, nós vemos que o exílio, as batalhas, foram condenações que Israel recebeu por terem se tornado idólatras, por terem se rebelado contra Deus. Então, até mesmo o povo escolhido é julgado por Deus em certos momentos. Deus não pratica genocídio. Deus pratica sua justiça, que todos nós merecemos. O fato de que muitos de nós recebemos a misericórdia de Deus, o fato de que nós temos a oportunidade de nos arrepender e de ter Cristo pagando o preço dos nossos pecados em nosso lugar, é evidência do amor de Deus, da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. O curso natural das coisas é que todos nós fôssemos julgados por nossos pecados eternamente. Mas Deus, sendo um Deus de amor e de compaixão, nos dá chances e chances para nos arrependermos e nos chama a participarmos da sua família. Outra coisa que nós ouvimos muitas vezes é que a Bíblia copia outras religiões. Existia um documentário que eu lembro de ter assistido na minha época de faculdade, que chamava Zeitgeist. Eu acho que falava muito sobre esse tópico da Bíblia copiando outras religiões. E isso é verdade. Quando nós vemos esse tipo de afirmação, as pessoas comparam mitos e deuses pagãos com a história de Jesus, como por exemplo, o mito de Osíris ou Mitra, né, que era um deus que ressuscitavam. Mas esses deuses não ressuscitavam da mesma forma que Jesus ressuscitou. Esses paralelos que são traçados, essas comparações, são muito exageradas. Esses mitos, eles eram símbolos dos ciclos da natureza, ciclos de fertilidade. Muitos deles eram uma personificação do sol até. E o que essa ressurreição significava era o fato do sol se pôr e do sol nascer todo dia. Então, eles não eram assim, afirmações históricas de ressurreições físicas, como foi a ressurreição de Cristo. Então, esses paralelos, eles não são equivalentes, eles são muito exagerados, muito tendenciosos. E também existem algumas pessoas falam que
por existirem outros relatos do dilúvio fora da Bíblia, que esse foi um mito inventado e que a Bíblia simplesmente copiou isso de outros registros. Mas pensem comigo, se o dilúvio foi um fato que realmente aconteceu na história, não seria plausível que culturas diferentes e lugares diferentes registrassem esse evento em sua própria linguagem? Então, foi isso que aconteceu. Existem relatos diferentes do dilúvio, escritos por pessoas de países diferentes na época, porque isso foi um fato que aconteceu e eles estão simplesmente relatando esse fato. Isso só dá mais credibilidade à autenticidade da Bíblia. Outras comparações que são feitas também são entre leis do Antigo Testamento e leis de outras sociedades pagãs que são muito parecidas. Algumas das leis sobre restituições de propriedade de animais, que são muito semelhantes. Bem, Deus ele não falou com a humanidade de uma forma isolada, num vácuo. Deus falou com a humanidade através da cultura deles. E existiam elementos na cultura do Antigo Oriente Próximo que que eles tinham em comum, que todas essas culturas tinham esses aspectos em comum. Então, é muito razoável que as leis que Deus dá para os israelitas tenham muito a ver com as leis que já existiam, porque elas eram elas se aplicavam à situação, à cultura da época. Então isso não é algo que possa ser uma afirmação da Bíblia copiando as leis, as outras leis de outras religiões. Mas são fatos em comum, são culturas parecidas, e Deus se comunica através do imaginário e da linguagem do contexto em que as pessoas viviam naquela época e naquela cultura. Existe um termo para esse tipo de comparação que é paralelomania. Mania de criar paralelos, né? Que é essa ideia de forçar semelhanças que não são realmente equivalentes. De tentar comparar mitos pagãos que eram cíclicos e comparar esses mitos com o cristianismo. Os mitos, muitos deles eram simbólicos. Muitos desses símbolos eram uma personificação de coisas que as pessoas observavam na natureza. Enquanto o cristianismo está enraizado na história. O cristianismo narra eventos que aconteceram na vida de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição real, na sua ressurreição física. Muito diferente dos mitos que tinham um conceito de ressurreição que era completamente separado dessa ideia da ressurreição de Cristo. William Lane Craig também fala que a ideia de ressurreição, que inclusive os judeus tinham no primeiro século, não era a ideia de um homem sendo ressurreto fisicamente com seu corpo e andando na terra, vivendo no meio da história. Era uma ressurreição da alma, né? Então, quando a ressurreição de Cristo acontece, esse conceito de ressurreição física, de Cristo voltando dos mortos, vivendo com seu corpo de novo aqui na Terra, não estava copiando nenhum mito pagão e nem nenhuma ideia judaica que existia. Era algo completamente inovador para eles. Na verdade, os judeus ficaram surpresos com isso e foi algo único. E muitas vezes, então, quando nós olhamos os outros mitos de ressurreição mais antigos, nós vemos eles através da lente da ressurreição de Cristo. Então, nós presumimos que eles sejam parecidos com a narrativa da ressurreição de Cristo, quando eles não são.
Então, é lógico, é razoável presumir que os mitos pagãos não influenciaram os discípulos, as pessoas que escreveram o Novo Testamento a inventar a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus foi diferente, foi única. Não existia nenhum mito que fosse comparável com a maneira que a ressurreição de Cristo aconteceu. Ela foi corporal, não foi simplesmente simbólica, ela foi histórica, ela aconteceu, não foi algo mitológico, não foi algo representativo. Ela foi baseada na alegação de testemunhas oculares que realmente viram Jesus ressurreto. Mais de 500 pessoas podiam comprovar que haviam visto Jesus com seus próprios olhos. E ela está enraizada no monoteísmo da Bíblia hebraica, e não no politeísmo pagão. Então, esses paralelos que são traçados não são válidos. E muitos desses mitos, esses paralelos que são traçados entre a história de Jesus, a sua morte e ressurreição, e os mitos pagãos, eles são comparados com mitos que vieram depois de Cristo, com ideias de ressurreição que foram, na verdade, copiadas de Jesus. Então, isso é preciso tomar cuidado quando se faz esse tipo de comparação. No mundo romano, na época de Jesus, a ressurreição corporal era tida como loucura. Então, era algo improvável de ter sido inventado, não existia nenhuma referência para isso. E a ideia é que Jesus Cristo ressuscitou fisicamente, inaugurando a nova criação de Deus, né? Ele ressuscitou com um corpo físico, glorificado, mostrando que quando nós recebermos o nosso corpo ressurreto, glorificado, nós seremos semelhantes a Ele nesse sentido. Essa ideia era única, não existia nada como isso no mundo antigo. Então, essa alegação de que a Bíblia, o cristianismo, é uma cópia de outros mitos, de outras religiões, é inválida. É um exagero quando se tenta comparar, porque os elementos dos mitos e da realidade de Jesus não são equivalentes. Outra alegação também que é feita é sobre a natureza dos milagres na Bíblia. E principalmente o milagre da ressurreição, né? Como nós estávamos falando da ressurreição, o milagre da ressurreição é o que é mais combatido pelas pessoas que são céticas. Como pode, então, uma ressurreição física ser possível? E esse tipo de questionamento começou há muito tempo atrás, desde o início no Novo Testamento, muitas pessoas já haviam questionado a ressurreição. A Bíblia mesmo fala que foram criadas explicações, mentiras para tentar desfazer desmentir o relato da ressurreição de Cristo. E mais recentemente, a ciência começou a tentar separar as explicações naturais do nosso universo das sobrenaturais. Na época da Revolução Científica, na época do Iluminismo, começaram a tentar separar os milagres do mundo natural. Por isso que hoje, quando se pensa em ciência, as pessoas tentam fazer ciência isolada do mundo sobrenatural, isolada dos milagres, da intervenção divina. Isso é algo que aconteceu através da Revolução Científica. E uma figura histórica que foi influenciada por esse pensamento foi Thomas Jefferson, um dos fundadores dos Estados Unidos. Ele é um deísta, mas ele não acreditava no aspecto sobrenatural, no aspecto miraculoso da vida de Jesus. Então, o que ele fez? Ele pegou uma Bíblia e uma tesoura
e ele foi cortando com uma tesoura todas as passagens bíblicas que tinham milagres. Os milagres que Jesus operou, as curas, mas também o nascimento de Jesus, que foi concebido, que a Virgem concebeu ele através do Espírito Santo, que ele nasceu de uma virgem, né? Então esse milagre, o milagre da ressurreição, ele eliminou tudo isso para criar uma Bíblia sem milagres. Mas os evangelhos não fazem essa separação. A Bíblia não faz a separação do curso natural das coisas, do universo e do que nós chamamos de sobrenatural. Deus está no mundo, Deus é onipresente e ele opera de maneiras que nós consideramos naturais e maneiras que nós consideramos milagrosas. Os evangelhos descrevem pessoas reais, lugares reais, uma crucificação que realmente aconteceu, que tem comprovações históricas até fora da Bíblia, e também relatam um túmulo vazio, uma ressurreição que aconteceu com testemunhas de pessoas que antes estavam com medo e depois se tornaram missionários ousados que estavam dispostos a morrer pela causa do Evangelho. Então a Bíblia ela não separa o aspecto miraculoso do natural, e a ressurreição é o ápice dos milagres que nós vemos em toda a Bíblia. E somente a ressurreição explica muito do que aconteceu na história. As evidências históricas que nós temos da expansão do cristianismo não fazem sentido sem a ressurreição. Nós sabemos que Jesus viveu, que ele morreu, e que depois disso ele foi visto novamente. Nós temos relatos de pessoas que viram ele depois de sua morte. E um historiador chamado Rodney Stark disse o seguinte: as pessoas morrem por aquilo que acreditam ser verdade, mas não por aquilo que sabem ser mentira. As teorias alternativas falham em explicar o túmulo vazio e os discípulos transformados. Nós temos relatos históricos dos discípulos que pregaram o evangelho e que foram martirizados. E depois deles, os primeiros cristãos que foram perseguidos, que foram martirizados também por proclamarem o evangelho, por viverem uma vida que honrava a Deus. E se isso fosse algo inventado, uma fábula, ou até uma fraude, o cristianismo entraria em colapso. As pessoas não morreriam por uma mentira. As pessoas não morreriam por algo que elas realmente não tivessem confiança que aconteceu. Mas o que aconteceu é que o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, apesar da perseguição que os cristãos sofreram, porque os primeiros cristãos encontraram o Cristo ressurreto. Eles viram Jesus. Eles tinham confiança de que morrer pelo Evangelho valia a pena. E eles passaram essa confiança de geração em geração. E essa confiança chegou até nós por causa do testemunho deles lá no passado. E por causa da obra do Espírito Santo em nossos corações, de nos ajudar a entender que isso realmente aconteceu, que a ressurreição de Jesus realmente foi um fato. É como você ver evidências de algo que aconteceu no passado. É como você ver pegadas ou fumaça e cinzas em uma floresta, apontando para uma fogueira que realmente aconteceu e foi feita lá. Essas evidências só existem porque a fogueira existiu. As evidências históricas que nós temos dos mártires, da expansão do cristianismo, só fazem sentido à luz da ressurreição de Cristo, que realmente aconteceu. Além da evidência histórica que nós temos, a ressurreição continua transformando vidas. Nós temos uma evidência real da obra de Cristo nas nossas vidas. Pelo Evangelho, nós passamos da morte espiritual para uma nova vida. Então, a obra de Cristo continua produzindo
frutos e efeitos sobrenaturais na vida daqueles que se entregam a Ele. Romanos 8:11 diz o seguinte: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, aí nós vemos que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus é aquele que nos dá nova vida, que nos leva a crer em Cristo e faz com que nós morramos para o velho homem e nasçamos para uma nova vida eterna. É através do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus que nós podemos ter a fé e a confiança na ressurreição de Cristo. Nossa aula termina por aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre as cosmovisões do mundo, as narrativas, as histórias que as pessoas acreditam sobre o universo e sobre a vida. Mas esteja preparado, esteja confiante para poder compartilhar a sua fé, para poder defender o Evangelho de uma forma que você possa realmente chamar as pessoas e convidar as pessoas a fazerem parte da família de Deus. Até a próxima e a gente se vê lá.